por meu Salvador, foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, oh que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, por isso eu oro pelo meu irmão, eu oro pelo meu país, eu oro pelo meu povo. E para mostrar que o Senhor, que você é feliz com o seu Senhor e quer que outros também façam isso, no momento de oração nós lembramos de pessoas, irmãos nossos, de amigos nossos que estão enfermos, que estão passando por dificuldades nas mais diversas áreas e oramos em seu favor. Nós avisamos de manhã que faleceu o pai do pastor José Roberto, da Primeira Igreja Batista Arthur Lundgren, e José Badu, que também é tio do irmão Fernando, mas faleceu também esta semana o irmão da irmã Josélia Santana, morte repentina. Devemos orar por essas famílias enlutadas, devemos orar das crianças que nasceram aí de forma prematura, de forma apressada, orar por essas crianças que
estão ainda nos hospitais, as mães já estão em casa, mas ficam apreensivos quanto à saída, à recuperação dele, fortalecimento dos seus organismos. Devemos orar pelo neto da irmã Fátima e do irmão Edmir Castro, por Simone, sua mãe. Devemos orar por Laura e Esther, são filhas dos irmãos Flávio e Catarina Fontes. Devemos continuar orando pela irmã Josefa Doroteia, Alcione Malheiros, Cleonice Melo, Eliane Sete, o pastor Oliveira Araújo, a irmã Eliane Melo, Alessandra Santos. Alessandra será submetida a uma cirurgia amanhã. Devemos orar por ela, pelos médicos que irão participar, irão fazer essa cirurgia, no caso. E devemos nos colocar diante de Deus como cidadãos brasileiros e como cidadãos do reino de Deus. Tenho falado que há menos de um mês, nós escolheremos nossos governantes. Nós que escolheremos precisamos ter a responsabilidade e ter certeza da nossa responsabilidade, nossa consciência. E aqueles que serão eleitos devem ter também a consciência de que Deus é o Senhor dos senhores e que uma das coisas boas que os eleitos podem fazer é escolhê-lo, servir a Cristo. Devemos também, mês de setembro, o mês do Brasil, o mês de missões nacionais, orar por esse povo sofrido. E ainda devemos acrescentar nas nossas orações a vida do irmão Wilson, nosso primeiro tesoureiro. Ele foi submetido a exame semana passada e tem sofrido talvez com a apreensão da resposta dos exames. Então devemos orar para que ele entenda que deve aquietar-se, porque Deus é Deus. Ele fala isso no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Devemos colocar diante de Deus amigos nossos, pessoas que não foram citados os nomes aqui. Você tem, durante a semana, a oportunidade de fazer isso, porque no seu boletim tem o nome de várias pessoas que precisam das nossas orações. Contam com as nossas orações. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, intercedendo pelo nosso país, pedindo pelo Teu povo, que olhe para o povo brasileiro e ame, Senhor. Pedindo pelo Teu povo que escolherá os nossos governantes, que tenhamos consciência da responsabilidade que é esse ato de cidadania, esse exercício de cidadania, e que aqueles que forem eleitos, Senhor, possam ter a Ti como alvo, como Senhor de suas vidas, e possamos dizer que o Brasil é feliz porque tem o Senhor como Deus principal. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as vidas, os nomes que foram colocados aqui, foram citados aqui. Tu conheces a necessidade de cada um deles. Tu sabes onde cada um deles está agora, alguns em leitos hospitalares, outros em casa. Pedimos a Ti, Senhor, que visites a cada um deles, dando-lhe o necessário agora, o conforto, o consolo e também a esperança em Ti. Nós colocamos nas Tuas mãos também, ó Pai, a vida das famílias aqui enlutadas, que elas sintam a Tua presença, a Tua ajuda bem presente, bem marcante nesses momentos de dor, de separação, que elas sejam alvos da Tua graça, da Tua consolação.
E te pedimos, Senhor, que Tu continues a falar aos nossos corações, através de cada parte, cada leitura ser feita, cada hino cantado e da Tua palavra ser apresentado. Que nossos corações estejam receptivos à Tua voz, à Tua palavra. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Este é um momento de grande importância para a nossa igreja, em que os irmãos membros desta igreja entregam os seus dízimos e ofertas para o sustento da causa do Senhor, que é levar o Evangelho a toda criatura. Convidamos os irmãos diáconos para realizarmos esse trabalho. Em Provérbio 11, 24, nós lemos o seguinte: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado.
2 Coríntios 9, 8, diz o seguinte: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Convidamos o irmão diácono Manuel Clóvis para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de dedicação de dízimo e oferta. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão que voluntariamente contribuiu para a tua causa. E abençoe, Deus, essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé para fazermos a leitura bíblica responsiva. Não consta aí, mas aparece nos evangelhos em João capítulo 20, Lucas capítulo 16, Marcos 22, Mateus 28, para facilitar a sua manuseio da palavra de Deus, os irmãos vão procurá-las. Havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Depois disso, manifestou-se sobre outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-los aos outros, mas nem a estes deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11 e disse-lhes: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda de pé, nós leremos o tema e a divisa da campanha de missões nacionais. Leiamos o tema: multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Podem sentar. Nós vamos louvar a Deus com o hino 444 do cantor cristão Brasil. Esse é o título, e nós vamos ouvir a melodia toda ao piano.
Ouviremos mais uma vez o coro Capunga, entoando Minha Pátria para Cristo, de Ralph Manuel. E na sequência a mensagem com o pastor Gunter Carlos. Já se vão um pouco mais de 15 anos, e eu me lembro bem desse momento, quando preparávamos aqui em Pernambuco uma cruzada evangelística. Eu estava como executivo da convenção e pedi a um americano quase brasileiro, professor Ralph Manuel, para nós, Ralph Manuel, né, que fizesse um arranjo do hino Minha Pátria para Cristo. Ele escreveu esse arranjo que acabamos de ouvir, com variações do hino à independência, do hino nacional brasileiro, e eu me emociono todas as vezes que eu ouço esse lindo arranjo, essa linda melodia, preparada por um americano realmente apaixonado pelo Brasil. E como foi bom ouvir mais uma vez o coro cantar esse lindo hino, que nos desafia como batistas brasileiros a ter a salvação de nossa pátria como nosso sonho, nosso desejo, nosso ideal maior, pelo qual estamos prontos a dar a nossa vida. Foi isso que nós acabamos de ouvir agora. Meus irmãos, estamos exatamente começando nossa campanha de missões nacionais, nesse dia 7 de setembro.
E temos a alegria de receber um casal muito especial quando se fala em obra missionária no Brasil. Pastor Gunther, a irmã Wanda Gunther Krieger, e eu lamento que no programa, na ordem de culto, seu nome esteja escrito errado, faltando uma letra. Na biografia que está na página seguinte, o nome está grafado corretamente, mas faltou uma letra E logo após a letra U aí no primeiro nome, mas o nome está grafado corretamente no breve histórico de vida mencionado na página do Compartilhando, página 7 do nosso boletim. E para mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande, porque na minha infância já conhecia, já admirava o trabalho feito por esse casal de missionários, já orava por eles. E é um privilégio muito grande poder recebê-los nesta ocasião. No próximo dia 1º de outubro, eles completam 55 anos de missionários da Junta de Missões Nacionais no trabalho indígena. Trabalho que começou, na verdade, antes disso ainda, mas como nomeados da Junta de Missões Nacionais desde 1º de outubro de 1959. E é com muita alegria que nós os recebemos. Os irmãos têm nesse breve histórico alguma referência ao trabalho feito por eles, especialmente o extraordinário trabalho junto aos xerentes, de apoio à cultura daquela tribo e ao desenvolvimento daquela tribo. E os irmãos têm uma pequena relação aí de trabalhos produzidos por eles, incluídos aí desde a cartilha xerente até um dicionário xerente português xerente, e a obra mais significativa sobre a qual ele falará em seguida, mais ao final deste culto, o Novo Testamento xerente. Novo Testamento que eu tive o privilégio de ganhar uma cópia do seu lançamento. Na verdade, um pouquinho antes do lançamento, essa cópia chegou a Capunga, e agora eu tenho a alegria de ter essa cópia autografada por eles, né? Na verdade, com muita alegria no nosso coração. Meus irmãos, durante esse final de semana, o pastor Gunther, a irmã Wanda, tem estado conosco, participando do Congresso Indígena, promovido pela Junta de Missões Nacionais. Ouvimos a palavra de Deus através deles, ouvimos também o testemunho de índios xerentes com os quais eles trabalharam, histórias de vida extraordinárias sobre o que Deus tem feito entre aqueles índios ao longo desses anos. E eu queria nesse momento passar a palavra ao pastor Gunther, para que ele use este tempo, o tempo que desejar, de acordo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para falar às nossas vidas neste instante. Louvo a Deus, meus amados irmãos, por poder retornar mais uma vez a Pernambuco e mais uma vez a esta igreja. A última vez que aqui preguei foi ainda no tempo do pastorado do pastor José Guimarães, mas eu louvo a Deus porque os irmãos continuam aqui firmes no propósito de tornar realidade os hinos missionários que aqui os irmãos cantaram. E uma das letras dizia: ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai. Meus amados irmãos, infelizmente, já com mais de 100 anos no Brasil, nós ainda não conseguimos tornar realidade que todas as tribos do Brasil louvassem ao nosso Deus. Nesta noite, enquanto nós estamos aqui alegres na presença do Senhor, em muitas tribos, em mais de 90 tribos do Brasil, ainda o que se ouve é o pajé, o maracá do pajé e o seu canto, tentando afastar os espíritos maus das aldeias, e ninguém louvando a Jesus. E assim era também quando nós chegamos em 1958 ao povo xerente. Ali ninguém sabia o que era domingo nem segunda. Todos os dias eram iguais.
mas quando a noite descia, na mata em volta da aldeia, começava a se ouvir o maracá e o canto dos pajés, porque os demônios em Xerente são chamados Roipanim, aqueles que matam o corpo, e por isso os índios têm muito medo. Mas, meus irmãos, se os irmãos pudessem estar lá neste horário agora, os irmãos veriam que em um grande número das aldeias xerentes há crentes reunidos, louvando a Jesus, como nós estamos aqui. Então, para que aconteça que as tribos do Brasil também louvem a Deus, é preciso que alguém vá, que alguém lhes fale de Jesus, porque a Bíblia já diz: como ouvirão se não há quem pregue. Mas se formos, veremos a transformação, veremos em lugar daquele canto triste do pajé, os louvores alegres do povo de Deus, louvando a Jesus. E é isso que Deus quer que aconteça em todas as etnias indígenas do Brasil, não só entre o Xerente, não só entre o Chavante, não só entre o Caiapó, entre o Caingan. Graças a Deus, hoje nós temos igrejas em mais de 100 etnias brasileiras, mas ainda faltam quase outro tanto para que nós possamos realmente nos alegrar de que a terra brasileira se encheu do conhecimento do Senhor. Nessa questão dos hinos, havia um hino que durante muito tempo eu queria traduzir, mas não achava jeito, porque o hino tem uma palavra que em Xerente não existe, que é o verbo vencer. E muito tempo pensei, nunca achei um caminho, mas um dia cheguei em uma das aldeias onde há um grupo de crentes, e um deles veio com um caderninho e disse assim: pastor, eu fiz aqui um hino na nossa língua e eu queria ensinar hoje à noite no culto, eu queria que o senhor olhasse para ver se está bom assim. E eu olhei e me surpreendi, porque aquele índio com tão pouca instrução deu conta de fazer o que eu não havia conseguido com tanto tempo pensando no assunto. E nesta hora nós vamos ouvir o que o índio produziu. Esse é o primeiro CD gravado pelos Xerentes. Vejam o que o índio conseguiu. Quando aquilo que está programado acontecer, é o Filho de Deus que vem voltando à terra para buscar aqueles que são seus. E quando isso acontecer, nós todos vamos saber que com ele ninguém pode. Então ele é o grande vencedor, porque ninguém pode com ele, né? Então o que eu não sabia resolver, o índio achou o caminho. Nós todos vamos saber que com Jesus ninguém pode, né? E a todos ele vai levar, dizem os hinos, os índios no seu canto alegre, cheio de esperança, porque agora eles conhecem a verdade em Jesus. Mas que nessa campanha de missões os irmãos orem por aqueles que ainda só conhecem o maracá
e o canto do pajé. Porque um dia eles poderão estar aqui louvando a Deus do jeito que os gerentes estiveram ali no seminário nesses dias, cantando e louvando e trazendo alegria a tantos corações, porque esse é o projeto de Deus. Neste momento, vamos ler a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para acompanharem a leitura de 2 passos bíblicos que servirão de base para a nossa reflexão nesta noite. O nosso primeiro texto bíblico está em Ageu, no capítulo 1, versículos de 2 a 13. Ageu capítulo 1, versículos de 2 a 13. Peço que os que puderem, por favor, se ponham de pé para a leitura da palavra de Deus. Nosso segundo passo bíblico está em Efésios 5:17. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para saciar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm sobre vós o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, dizendo, segundo a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. Leiamos, acompanhemos Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite com este desejo sincero de compreender a Tua vontade para a vida de cada um de nós, de compreender a Tua vontade para cada igreja batista no Brasil, para que, ó Deus, possamos fazer aquilo que é o Teu desejo no avanço da obra de missões sobre a terra. E eu te peço que Tu apliques esta Tua palavra ao coração de cada pessoa que adentrou pelas portas deste santuário. Assim eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, no tempo da velha dispensação, foi construído um templo por ordem de Deus em Jerusalém.
E este templo era o grande centro de culto para o qual convergiam os israelitas, mas para o qual, segundo o propósito de Deus, deveriam também mover-se os gentios que estavam fora das fronteiras de Israel. A vontade de Deus, conforme o versículo lido ainda agora no outro texto, é que os judeus, pelo seu testemunho, anunciassem a salvação de Deus a todos os povos da terra e que eles viessem a Jerusalém para adorar o Deus de Jacó. Mas nós observamos em Atos capítulo 13, que esta missão agora tem uma metodologia diferente. Agora Deus quer que nós, os seus servos, saiamos pelo mundo, não ficarmos esperando num só lugar que os povos venham, mas que nós nos movamos em direção aos povos e que ali lhes anunciemos a mensagem de Deus. E isto, segundo o apóstolo Paulo, era muito importante para cada servo de Deus e continua sendo. Por isso ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a minha oração é que nesta temporada de missões nacionais, cada irmão desta igreja possa também se esforçar para entender a vontade do Senhor, para que o Evangelho alcance a todos os cantos e recantos da nossa pátria, para que no último casebre de palha do sertão, para que no último tapiri da Amazônia, para que na última maloca dos índios, Cristo seja anunciado e as tribos e as nações louvem ao Senhor. Paulo estava preocupado porque havia crentes que haviam compreendido a mensagem da salvação e haviam aceito a Cristo, mas estavam um tanto desapercebidos do projeto de vida que Deus tinha para aqueles irmãos lá de Éfeso, como novas criaturas em Cristo, como agora membros do povo de Deus. E esta preocupação ele a expressou nestas palavras: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em razão de tudo que ele já havia ensinado, o anseio do coração dele é que eles compreendessem que Deus não tinha só um projeto para a sua salvação, mas também para que eles viessem a desempenhar aquele papel que Deus queria que eles desempenhassem. E ele disse que eles, não fazendo assim, não procurando compreender a vontade de Deus, estariam se tornando insensatos, porque o projeto de Deus é a coisa mais importante que Deus tem para cada um de nós, e é só este projeto que vai nos trazer alegria quando as coisas daqui ficarem para trás. Conheci um irmão em Goiânia, e este irmão, ao acabar de pregar, ele estava lá à porta, ele me perguntou: pastor, o senhor precisa de Bíblia lá para o seu trabalho? E eu disse sim. Ele disse: então vá lá na junta executiva amanhã e diga à moça lá que o irmão Inácio Caetano mandou que lhe entregasse uma caixa de Bíblias. O irmão Inácio Caetano saiu cedo na vida com a sua esposa e os seus 5 filhos da Paraíba e foi montar uma ferraria em Anápolis. Passava o dia puxando fole, consertando mola de caminhão. Depois transferiu-se para Goiânia e Deus foi abençoando aquele irmão. E ele
passou a distribuir Bíblias por esse Brasil afora. Não sabia pregar, não sabia cantar no coral, mas com aquilo que ele ganhava lá na Molas Paraibana, que era um estabelecimento agora importante em Goiânia, ele comprava caixas e caixas de Bíblias. Perguntei à moça, mas escuta, não tenho que pagar nada? Ela disse, não, o irmão não consegue estocar lá no apartamento dele as Bíblias, então ele compra em grande quantidade e pede para a gente estocar aqui na junta e ir entregando para aqueles obreiros que ele vai encontrando. Alguns anos depois, soube que o irmão Caetano estava muito doente. Fui visitá-lo. E ele lá no seu leito de enfermidade, com dificuldade, virou-se para o outro lado, tirou um envelope, me deu a carta. A carta era de um pastor aqui do sertão de Pernambuco. E o pastor dizia, irmão Caetano, quando eu era pastor auxiliar em tal igreja, muitas vezes o Senhor mandou caixas de Bíblias para a nossa igreja. Agora eu estou aqui no Alto Sertão, no meio de um povo muito pobre, um povo que não tem nem condições de comprar uma Bíblia. Eu queria que o irmão mandasse também Bíblias para nós aqui. E o irmão Caetano, olhando para mim, disse, pastor, as Bíblias já foram, eles já devem estar distribuindo. E pastor, quando a estrada vai chegando ao fim, é esse o conforto que a gente tem, de lembrar aquilo que a gente pôde fazer pela causa do nosso Deus. Ele entendeu que a vontade dele que não sabia pregar e não sabia cantar, mas que Deus tinha um ministério para ele, que era mandar Bíblias por esse Brasil afora, para o trabalho missionário. Deus tem um projeto, Deus tem uma vontade. Nós vemos lá em Atos 13 que nem todos foram chamados para ir. Eram 5 os profetas e mestres na igreja de Antioquia. Deus chamou a Barnabé e a Saulo. Os outros 3 teriam o seu ministério ali. Nem todos são chamados para ir, mas todos somos chamados para participar de alguma maneira no avanço da obra do Senhor. E Paulo estava preocupado. E como a Bíblia diz que as coisas que foram escritas lá no Velho Testamento foram escritas para o nosso ensino, eu aprendi alguma coisa com essa situação que os judeus enfrentaram lá no tempo do profeta Ageu. Porque a casa que eles foram chamados a construir, o templo de Jerusalém, era uma casa de pedras. Mas o apóstolo Pedro diz que Deus nos chamou para edificar uma casa de pedras vivas. Porque ele diz que nós, como pedras vivas, somos edificados o templo do Senhor agora. E essas pedras, assim como as pedras para o templo de Jerusalém eram buscadas muito de longe, assim o Senhor quer que as pedras para o seu templo vivo sejam buscadas entre todas as etnias, no meio de todos os povos, porque esse é o seu plano, é o seu projeto redentor. Então, meus amados irmãos, observamos que os judeus, naqueles tempos de Ageu, depois de 70 anos de desterro na Babilônia, tinham voltado para Jerusalém. E os primeiros tempos eram muito difíceis. E eles sabiam que eles tinham que construir a casa do Senhor para que aqueles gentios que ouvissem falar do Deus de Abraão e quisessem também adorar ao Senhor, tivessem um lugar para onde chegar. Eles tinham consciência disso. Mas a situação no início estava muito difícil. Cada um tinha que cuidar de fazer uma barraca onde pudesse ficar. Depois as coisas melhoraram. E já não era mais problema conseguir uma casa. Agora o problema era tornar a casa mais confortável, o que não é errado. Mas diz aqui o texto que agora cada um, como diz a outra tradução, procurava apainelar
a sua própria casa. E procuravam apainelar esta casa sem se preocupar com a casa de Deus. Eles sabiam que não eram os fenícios que adoravam Baal e Astarote que deveriam edificar a casa de Deus em Jerusalém. Eles sabiam que não eram os filisteus que adoravam o deus Dagom. Eles sabiam que a responsabilidade era deles, para que o projeto redentor de Deus avançasse. Os gentios que quisessem chegar, assim como muitos séculos depois chegou o eunuco lá da Etiópia, tivesse o lugar onde eles pudessem ter o seu encontro com o Deus vivo. Mas, agora, tendo as suas casas, o povo achava que era preciso apainelá-las. E para a casa do Senhor, acharam uma desculpa. E diz-nos o profeta que Deus mandou dizer assim: vós dizeis, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Disseram, olha, a responsabilidade é nossa, mas ainda não chegou o tempo, vamos esperar as coisas melhorarem, para depois a gente cuidar disso. Aqueles que não querem participar da obra de Deus, sempre arranjam uma desculpa que pode até parecer muito lógica, muito viável. Vamos ver o que restará ao final, não é? Mas Deus sabia que eles estavam inventando desculpas. E, meus irmãos, há crentes e há igrejas que também inventam desculpas para não participarem do esforço missionário. Uma igreja lá no sertão carioca, há muitos anos atrás, igreja de gente que levanta às 4 horas da manhã para ir de trem de subúrbio para o trabalho, esta igreja nos escreveu uma carta. E o pastor dizia: pastor, a igreja entendeu que não basta levantar uma oferta em setembro. Nós agora queremos sustentar um casal de missionários. E a igreja decidiu que deveria ser o irmão e sua esposa. E, meus irmãos, faz 30 anos que a primeira igreja batista de Campo Grande se responsabilizou perante a Junta de Missões Nacionais pelo nosso sustento. E hoje a igreja sustenta mais de 30 missionários. Uma igreja de gente que vai para o trabalho com a marmita debaixo do braço. Porque decidiram participar da obra, decidiram fazer a sua parte. E agora, um dos pastores, filho da igreja, me comunicou semana passada que ele se apresentou à junta para ser missionário também, porque Deus continua fazendo maravilhas e o povo continua alegre na sua participação. Tive uma outra experiência. Fui pregar numa grande igreja, numa capital. E vendo a igreja tão grande, e pensando no potencial que havia ali, no gabinete, antes do culto, eu falei com o pastor. Disse: pastor, agora a junta está conclamando as igrejas a adotar missionários, para que a junta não fique só na dependência daquela oferta do dia especial. Os irmãos já pensaram nisso? E aquele pastor, uma igreja, um templo muito suntuoso, e ele disse assim: pois é, irmão, a ideia até que é muito boa, mas o senhor sabe, na atual conjuntura econômica do país, é uma responsabilidade muito grande uma igreja assumir o sustento de um missionário. Aqueles com a marmita debaixo do braço estavam cada ano sustentando mais um missionário, e aquele com seu templo suntuoso estava olhando para a conjuntura econômica do país e achando que não dava para fazer. Meus irmãos, Deus não pediu nada absurdo ao povo de Israel. Se os irmãos lerem a Bíblia, verão que aquele primeiro templo, o templo de Salomão, havia sido construído com cedros importados do Líbano. Mas agora o que o Senhor diz aqui àquele povo?
ele diz assim: subi ao monte e cortai madeira. Ele disse: eu não estou esperando cedro do Líbano, eu estou esperando que vocês se levantem e façam aquilo que está ao alcance de vocês. Subam ao monte que está aí perto de Jerusalém, lá tem madeira, cortem a madeira, para que quando o gentil vier a Jerusalém, haja a casa do Senhor. Meus amados irmãos, Deus não nos pede o impossível, mas Deus nos pede consciência de que a obra de Deus precisa ter a prioridade no esforço dos servos de Deus. Eu gostaria que nesse tempo os irmãos pensassem nisso, porque há sempre uma desculpa, mas diante de Deus essas desculpas não valerão. E um dia, quando nós olharmos para trás, não poderemos dizer como o irmão Joaquim Caetano: agora o que resta é isso, o que eu fiz para o reino de Deus, na minha humilde profissão de ferreiro, puxando fole, mas sendo instrumento de Deus para levar a palavra para tantos lugares no sertão. Qual tem sido a sua parte? O que você tem pensado a respeito do que você pode fazer para que a obra de Deus avance sobre a terra, para que os povos que estão em trevas sejam alcançados? Fiquei triste poucas semanas atrás, porque conversando com alguém sobre uma pequena cidade lá no Tocantins, alguém me disse que haviam convidado um determinado obreiro, mas que a esposa dele disse que aquela cidade, infinitamente com mais recursos do que a aldeia dos índios e do que a cidade de Tocantinha, que é lá perto da aldeia, a esposa do pastor disse que Pedro Afonso não era uma cidade à altura da educação dos seus filhos. Meus irmãos, meus filhos foram criados lá na aldeia. O mais velho é médico psiquiatra no Rio, o outro é engenheiro, professor na USP em São Paulo, e o outro é músico, doutor em órgão de tubo, e professor na Universidade de Susquehanna, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mas Pedro Afonso não estava à altura dos filhos daquela mulher e não foram para lá. Meus irmãos, há muitas experiências a respeito daqueles que acham o sacrifício pesado demais. E houve uma ocasião em que eu estava pregando numa capital do sul, e no dia seguinte um senhor encanecido atravessou a rua e disse: pastor, eu precisava falar com o senhor ontem à noite, mas era tanta gente que eu não tive jeito, mas hoje eu vi o senhor aqui no ponto do ônibus e eu atravessei, porque eu quero lhe contar a minha história, pastor. Eu sou pastor, eu era pastor de uma boa igreja aqui no interior do estado. Passou o secretário de missões, fez o apelo de missões. Eu senti, pastor, no meu coração que Deus me chamava. Mas eu estava tão bem na minha igreja. A igreja me queria tão bem. E eu queria tão bem a igreja. E eu, pastor, eu não atendi o chamado de Deus. Mas hoje eu digo isto com lágrimas nos olhos. E os olhos daquele ancião estavam rasos d'água, porque achou que o preço era alto demais. Meu irmão, se você quiser servir a Deus, não olhe para o preço, olhe para Deus, que é poderoso. Porque quando os israelitas se dispuseram e subiram ao monte, Deus mandou o profeta dizer a eles: olha, agora sim, agora eu estou convosco. E eles podiam olhar para o seu trabalho com a consciência tranquila de que o Senhor estava com eles agora. Conheci há muitos anos
um velho obreiro inglês, homem muito culto, passou 40 anos entre os índios caiapós. Publicou um livro sobre a flora e outro sobre a fauna da Amazônia, na Inglaterra, e foi instrumento de Deus para levar o evangelho aos caiapós. Quando o encontrei já encanecido, fui render-lhe as minhas homenagens, e ele andava assim todo encurvado, e ele disse, naquele tempo não havia esses aparelhos que eu tenho hoje aqui, e ele disse, fala bem perto, irmão, porque eu curti tanta malária lá entre os caiapós que eu fiquei prejudicado da audição. E ele disse, eu ando torto assim porque eu tenho um problema aqui nos rins também. Ele disse, mas o irmão missionário jovem, e uma coisa eu quero lhe dizer, eu olho para o meu passado sem remorso, e eu encaro meu futuro sem temores. Ele havia feito a obra do Senhor, pagou o preço, mas sabia que quando chegasse lá, o Senhor lhe diria, servo bom e fiel, porque ele fora fiel. Eu olho para o meu passado sem temores, e eu encaro, sem remorso, e eu encaro meu futuro sem temores. Como é que você vai olhar para o seu passado? Como é que você vai encarar o seu futuro quando chegar o tempo de você só poder olhar para trás, porque já não haverá mais forças e vigor para se empenhar na causa do Senhor Deus? Pense nisso e que Deus nos abençoe. Meus irmãos, como é extraordinário poder ouvir a palavra de Deus colocada de modo tão claro e direto aos nossos corações. Poder ouvir a palavra de Deus que vem da autoridade de um servo de Deus que tem dedicado toda a sua vida a esta obra e a esse ministério. Maravilhoso poder conhecer mais de perto o pastor Gunther com toda a sua capacidade humana, com todo o seu potencial, poliglota, conhecedor de muitas coisas, mas, sobretudo, um servo de Deus que tem a possibilidade de olhar para trás sem remorso, com a certeza de que escolheu fazer a vontade de Deus. E eu queria desafiá-los nesse instante a se colocar diante do Senhor para dizer isto, que está pronto a fazer a vontade do Senhor. Há momentos em que olhamos para desculpas, para outros interesses, para outras prioridades. Há momentos nos quais receamos o preço aparentemente grande a ser pago. Mas nenhum preço justifica o rejeitar o projeto de Deus para a nossa vida. Nada é tão precioso quanto realizar e experimentar a vontade de Deus em nossa vida. E dizer como o apóstolo Paulo que em nada tinha a sua vida como preciosa para si mesmo, contanto que cumprisse a sua carreira e o ministério que recebera do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O mesmo apóstolo Paulo que ao chegar próximo ao final de sua trajetória podia olhar para trás e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da glória me está reservada. Meus irmãos, como é bom poder viver e experimentar a vontade de Deus. No momento quando contemplamos os desafios de uma pátria onde muitos ainda não conhecem esse evangelho, eu queria desafiá-lo a colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo, Senhor, qual é a minha parte? Qual é o projeto que Tu tens para a minha vida? Para que eu também participe do Teu projeto de salvar o povo brasileiro. Seja no lugar distante, seja no lugar onde eu estou. Eu quero fazer a Tua vontade. Vamos cantar juntos este hino que nos lembra que Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Que possamos sonhar e desejar a liderança do Evangelho em nossa pátria
e que para isso estejamos prontos a fazer a nossa parte, como instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. De pé, vamos cantar A Única Esperança. Pai querido, nós nos colocamos em Tua presença neste instante, para Te dizer, Senhor, que nós sabemos que o Evangelho é a única esperança, que Jesus Cristo é a única fonte de perdão, de paz e de vida eterna. Dizer-te, Senhor, que sabemos que as pessoas que não conhecem a Cristo não têm esperança e não têm salvação. Dizer-te, Senhor, que temos a certeza de que nós que conhecemos esta mensagem temos a responsabilidade, a missão de levar a estas pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. Mas queremos, Senhor, reconhecer que não temos feito tudo quanto está ao nosso alcance para que esta mensagem chegue a todas as pessoas. Quando olhamos para o povo brasileiro, para os muitos povos e para as muitas raças que ainda não Te conhecem dentro de nossa nação, nós queremos dizer-Te, Pai, que reconhecemos que temos falhado no cumprimento dessa missão. E nós queremos Te dizer que o nosso desejo é fazer a Tua vontade. Cada um de nós se coloca na Tua presença e no Teu altar neste instante, para dizer, Senhor, que estamos prontos a fazer o Teu querer. Estamos prontos a conhecer o que Tens para nós e o que queres de nós. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. De tal forma, Senhor, que vejamos almas sendo alcançadas e salvas por Teu Evangelho. De tal forma que possamos viver a nossa vida como instrumentos nas Tuas mãos e chegar ao final de nossa caminhada com a oportunidade de olhar para trás com toda a alegria de ter sido usados por Ti. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que outras coisas têm tomado lugar de prioridade em nossa vida e outras coisas têm ocupado de nosso tempo, de nossos recursos. Ó Pai, ajuda-nos a entender cada dia mais que nada é tão precioso quanto a salvação de almas. Aquilo que trouxe o Teu Filho ao mundo, a salvação de vidas, deve ser também para nós o objetivo e a prioridade maior em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar a Tua vontade a cada dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu não gostaria que saíssemos daqui hoje sem conhecer um pouco, ainda que fosse um pouquinho, do que o pastor Gunther e a irmã Wanda realizaram.